estudar o suicídio, porque todos eles ocorreram e vêm ocorrendo desde os tempos antigos. Então, sempre houve, né, este suicídio. Temos aqui alguns exemplos. Cleópatra e Marco Antônio, no ano 30 a.C., se suicidaram. Ela era a rainha do Egito e ele o nobre romano. Judas Iscariotes, no ano 30 depois de Cristo, apóstolo de Jesus, né, vocês sabem que também se tirou a vida. Pôncio Pilatos, 39 depois de Cristo, governador romano. Adolf Hitler e Eva Braun, 1945, ditador nazista e sua amante. Getúlio Vargas, infelizmente, aqui no Brasil, o nosso presidente do Brasil. Então, como vemos, o hábito de suicidar-se, né, é antigo esse hábito. Então, vamos ver as causas e as consequências para que a gente possa avaliar dentro da doutrina espírita. Temos muitos outros exemplos, porém, somente para constatar a antiguidade dessa solução tão equivocada. Como tem havido muitos suicídios, inclusive entre jovens, até mesmo crianças, a Organização Mundial da Saúde começou a tratar o problema como saúde pública e foi adotada pelo governo brasileiro a partir de 2005. Então, utilidade pública porque começaram a ocorrer muitos suicídios, né? E como o Espiritismo nos dá uma visão ampla desse tema e nos proporciona reflexões úteis, não só para os suicidas, já no plano espiritual, bem como a todos aqueles que acham que tenham esses pensamentos tão desequilibrados. São visíveis as causas que cercam essas pessoas. Então, aqui nós já vimos que podemos, através das causas e consequências, nós vemos tudo sobre o suicídio, tanto no lado espiritual como no lado material. Porque realmente é uma ação muito equivocada. Deus nos concede a vida. A vida é o bem mais precioso que nós temos. É a grande oportunidade que Deus nos concede. Então vejamos. São visíveis as causas que cercam essas pessoas. Primeiro, reflexos de vidas passadas, inclusive suicídios. Distanciamento de Deus, do Evangelho de Jesus, desconhecimento das reencarnações. Eu considero principalmente o afastamento de Deus, da espiritualidade, né? Quando uma pessoa não busca colocar dentro de si um sentimento bom que Deus nos concede e agradecer todos os momentos, por mais difíceis que sejam a nossa vida, sempre é um prêmio para nós, né? Porque nós viemos, sabemos que somos espíritos imperfeitos e viemos para refazer algumas coisas que não fizemos correta em outras vidas. Então, é realmente um prêmio. A doutrina espírita nos sugere meios seguros de defesa contra esse ato translocado, porque realmente é um ato translocado. Nos dá orientação para atendermos com amor aquele que sinaliza com desejo de se matar e mostra ensinamentos convincentes, esclarecendo com lógica que o suicídio adverte dos riscos e consequência quase sempre ignorados. Quando nós pensamos no suicídio, que é esse ato translocado, é porque somos ainda pessoas que não temos a graça de ter este conhecimento, em primeiro lugar, da doutrina espírita, que nos mostra que quando desencarnamos, não vamos para o nada, né? Morreu, não existe nada. Não, nós temos uma vida posterior, né? E através da nossa caminhada aqui, das nossas escolhas, nós mesmos vamos conduzindo a nossa caminhada, a nossa vida,
através dos atos, das atitudes, das escolhas corretas ou não que nós estamos buscando. Então, realmente, é muito triste de ver, né? Às vezes que a gente vê tantas coisas de suicídio, principalmente na nossa crise agora, que tivemos e estamos ainda passando, né? As pessoas acham que para se livrar da dor, do sofrimento, é melhor partirem, sem se darem conta que a vida continua e que, por pior que seja o momento que nós estejamos passando, o lado de lá, através do suicídio, é uma afronta muito grande contra Deus e contra a sua justiça. Que razões levam uma pessoa a deserdar de um bem tão precioso que é a vida, contrariando o instinto de conservação? Como vacinar-se contra esse flagelo? O desgosto pela vida possui diversas causas. Analisaremos algumas. Um deles é o materialismo, a crença no nada. Né? Infelizmente, ainda temos pessoas que descreem, né? Que não se dizem ateu. Né? Eu acredito que ateu não existe ninguém, né? Porque sempre a gente vai reflexionar, mas o que eu estou fazendo aqui? Quem me criou? Será que eu apareci assim do nada, né? Então são as reflexões que a gente deve fazer. Então o materialismo é uma delas, acreditando que a morte é o fim, oportunizando muitas pessoas desgosto da vida, optando por essa saída. Essa ideia repugna a lógica e o bom senso. Se a morte fosse a destruição completa do homem, muitos maus ganhariam com essa ideia, pois se veriam livres do mesmo tempo do corpo e de seus vícios. É uma verdade, né? Seria mais prático tirar a vida, porque nós quitaríamos os nossos compromissos aqui do nada. E não. Realmente é um pensamento muito errôneo, né? Essa ideia. E se reflexionamos por que lutar para ser bom se não teríamos mérito algum? Realmente, né? Porque se nós viemos e passamos por algum sofrimento, que ninguém quer passar por sofrimento algum, mas se o sofrimento nos bate à porta, é para que nós tenhamos que reflexionar. Quando nós sentimos alguma dor, nós não vamos ao médico, mas e por que está sinalizando aquela dor para nós? Nós temos que reflexionar. Às vezes a gente não pensa, eu estou doente, eu vou no médico, mas não fica pensando. Sempre que acontece uma coisa de um sofrimento, de uma dor, até mesmo de a perda de um ente querido, é porque nós temos que pensar, algo não está indo como deveria acontecer de nós seguirmos. Então, até a doença, nós temos que pensar. E às vezes ela chega de levezinho e nós não vamos dando importância, nós continuamos nos distanciados de Deus e ela vai chegando e às vezes as coisas só tendem a piorar. Então, ninguém quer sofrer, mas o sofrimento e a dor, nós vamos diluir muitas cargas que o nosso perispírito ainda traz de outras vidas, muitas coisas ruins que nós fizemos em outras vidas, porque nós não somos nem uns santinhos, né? E nem vítimas. Nós trazemos, às vezes, e ainda nós, quando vamos reencarnar, os nossos amigos espirituais ainda, nós queríamos vir todo com deformações, enfim, com bastante problemas para podermos quitar aqui. Eles dizem, não, vamos mais leve, eu vou te dar este caminho, quem sabe este aqui é mais leve, tu vai conseguir superar, vai vencer e vai subir um degrau na escala evolutiva, né? Então vejamos, eles são ponderados e sabem das nossas dificuldades, porque quando nós viemos à matéria, nós esquecemos tudo que fizemos, né? E nós viemos para vivenciar e renovar uma vida completamente nova, sempre através do nosso livre-arbítrio, né? Para fazer ou não fazer, buscar ou não buscar
a nossa evolução. Aonde estaria a justiça divina? Justiça divina é a reencarnação. Então, Deus, antigamente a gente dizia, porque eu venho da Igreja Católica, não faz isso porque Deus vai te castigar. Se Deus é amor, como é que vai nos castigar? Ele nos dá oportunidades, e a grande oportunidade é a vida, reencarnar, né? Tantas vezes quanto for necessário para o nosso aprimoramento espiritual. Então, se nós tivermos capacidade de evoluir bastante, talvez não viemos novamente neste mundo de expiações e de provas, vamos para um outro um pouco melhor, né? Então, a gente tem que agradecer a Deus pela justiça de Deus. A crença de que após a morte física vem o nada é incompatível com a justiça e a bondade de Deus. Porque a justiça divina é a reencarnação e nos dá oportunidades iguais para todos nós crescermos espiritualmente. Então vejamos quanto que é importante o nosso crescimento moral e espiritual. Dando uma pequena pausa da nossa mensagem, eu vou ler o depoimento de uma suicida. Como eu não gravo, eu tenho que dar uma lidinha para vocês, né? Uma jovem suicida, tida por seus irmãos de crença, ela era católica, como alma boníssima, que iria diretamente para o céu quando morresse. Era responsável pelo sustento da sua mãe idosa e possuía um emprego bem remunerado. Mas de tanto ouvir todos os membros da sua igreja e da sua família falar no paraíso quando morresse, acabou sendo vítima de uma obsessão, uma das causas do seu suicídio. Matou-se, iludida com essas previsões. Seu espírito manifestou-se numa reunião mediúnica e relatou amargurado: minha desventura agora não é feita de dores, que o meu corpo não teve, nem de remorsos, porque jamais pratiquei mal contra o próximo, mas da contemplação dos sentimentos que da minha mãe, de ver minha mãe infeliz. Fugindo da vida, eu lhe causei a maior dor de toda a sua existência. Por mim, ela chorou todas as lágrimas de seus olhos. Cada soluço, cada lamento dos seus lábios feriram-me a alma, como se fossem punhais de fogo. Depois, quando pude ver, aos meus olhares surgiram os quadros da miséria, da fome, do frio, que minha pobre mãezinha estava curtindo. Depois lhe faltou o sustento que eu lhe proporcionava com o fruto do meu trabalho. Rolando de casa em casa, de esmola em esmola, comendo a sobra, mesmo contra seu paladar, vestindo restos de roupas, às vezes insuficientes para atenuar o frio, olhada com indiferença por todos, ninguém lhe fazia carinho, nem palavras de consolo. Ninguém zelava pela sua saúde e, às vezes, sentindo morrer sem o socorro de uma medicação. Tal a minha tortura de todos os instantes. O quadro dos sofrimentos da minha mãe não se afasta mais de mim. Dir-se-ia que em todo o horizonte da minha visão não existe outra perspectiva. O meu suplício espiritual lembra da gota de água caindo sobre a minha cabeça, sobre a cabeça de um condenado, até perfurá-la. A força de bater ininterruptamente. Coisa horrível é o suicídio. Horrível mentira, a promessa do céu aos pobres pecadores. Ela acreditava, ela era uma pessoa boa, que fazia o bem ao próximo. Ela não teve sofrimento do seu corpo quando se tirou a vida. Você sabe que o sofrimento é muito, muito e muitas vezes pior do que nós estamos passando aqui na matéria. Então, ela achava que ia para o céu, mas o céu nós criamos aqui, ou o inferno também, né? Depende de nós. Nós poderíamos ter um céu maravilhoso com a nossa família e termos uma vida maravilhosa aqui ainda na matéria. Então, vejamos, nós temos que auxiliar as pessoas. O orgulho e a ignorância
a respeito das leis espirituais da ação e reação, contribuem para que criaturas em desespero e rebeldia para os seus problemas, que pensam que são insolúveis, acarretando consequências terríveis para o espírito, para todos aqueles que contribuíram direta ou indiretamente para a sua execução. Porque nós também podemos induzir outras pessoas ao suicídio, né? Com palavras, com atitudes e até mesmo com a escrita. Leon Tolstói, vocês conhecem aquele escritor russo, escrevendo sobre a desilusão do amor, lançou o famosíssimo romance Ana Karenina, onde a heroína, ao final do amor frustrado, suicida-se. Em outros romances, o autor encerrou os demais intimando as personagens, induzindo as personagens com o suicídio. O resultado foi de incontáveis pessoas, na maioria jovens, frustradas amorosamente, também se suicidaram. Ao retornar ao espiritual, percebendo o erro cometido, sentindo-se corresponsável por tantos suicídios, solicitou ao plano maior a oportunidade de redimir-se, surgindo daí o livro Sublimação, dele e do espírito Charles, psicografado por Ivone Pereira, em 1994. Se não leram, leiam, porque é maravilhoso, muito lindo esse livro. Vejamos que podemos induzir pessoas a cometerem suicídios não só pela palavra, como também pela escrita. Então, às vezes, nós somos exemplos para as outras pessoas. E nós não temos a ideia que nós, às vezes, estamos induzindo, né? Nós, aqui a maioria são meia-idade, né? Mas os jovens que nos veem, nós somos exemplos para eles, né? Às vezes a nossa própria caminhada aqui na matéria, né, nos erros que cometemos, nas faltas que fazemos, nós estamos mostrando um exemplo. Em contrapartida, se nós somos espiritualizados, buscamos este momento tão maravilhoso aqui, este encontro de aprendizado, nós somos exemplos. Então, os exemplos valem ouro. E que sejamos sempre exemplos bons, né? Não só para a nossa família, que é a primeira, né, que nós temos que cuidar, mas para todos os nossos irmãos, né, que não nos conhecem às vezes e pelos exemplos ficam julgando o que nós somos. Mas eu tenho certeza que nós não somos, porque nós temos este conhecimento maravilhoso. Temos causas que podem ser consideradas indutoras aos suicídios, que são decepções, frustrações, perdas que podem ser amorosas, profissionais e familiares, dificuldades financeiras, desemprego, solidão, ausência de objetivos existenciais. Então vejamos essas coisas todas aqui, nós temos a facilidade, vamos dizer, de observar outras pessoas. Nós estamos ainda passando por essas crises. Quantas pessoas desempregadas, né? Se nós olharmos para o lado, para trás, milhares de pessoas, às vezes, estão até passando fome. Então, às vezes, com as crianças, né, aquele desespero, pensam em loucuras. Então, nós temos condições, nós que somos espiritualizados, né, as pessoas que têm muita solidão, as pessoas idosas que não podem sair dos seus lares. Então, nós podemos dar uma palavra, né, um gesto de carinho, um alimento, enfim, tantas coisas que nós temos essa oportunidade de levar ao nosso próximo, aos nossos semelhantes. Doenças graves, busca de um lugar sem dor, né? Vícios, alcoolismo, drogas e fumo, neuroses, autopiedade exacerbada, todo mundo está contra mim. São palavras que nós temos que observar muito. Às vezes ali está sinalizando
aquele ser que está passando por um problema, às vezes com vergonha de falar, de se manifestar, né? Uma jovem, às vezes, que engravida, né? A família que não aceita o relacionamento. Então, nós temos que ter este olhar, que nós temos conhecimento. Então, este olhar, essa percepção, ajuda a muitas pessoas. Receio manifesto de ser preso após cometer algum delito grave. Isso às vezes até para um jovem, né? E às vezes nem é tão grave assim e se desespera e busca o ato errôneo. Materialismo acentuado com o desconhecimento da imortalidade do espírito. Agora vou enumerar as causas secundárias. Queda de produção, isso para nós observarmos. Quando nós vemos essas pessoas, queda de produção escolar, a gente tem que antenar, né? Nós temos os nossos netos, nossos filhos, amigos também. Mudança súbita de comportamento ou personalidade. Descuidos de compromissos horários e aparências físicas. Sinais de automutilações, que agora os jovens, né, estão buscando se mutilarem para passar para o plano espiritual, uma tristeza mesmo. Choro ou risos inexplicáveis, falta ou excesso de apetite, sonolência ou insônia. Depois as drogas, álcool, drogas e mesmo exagero de remédios. Então, distanciamento de um amigo ou familiares. E frases do tipo, não aguento mais viver, prefiro morrer, essa vida é uma droga. Então, são coisas que nós temos que observar, porque nós podemos salvar um ente querido. E eu vou falar 3 antídotos contra o suicídio. A oferta solidária de ajuda feita por aquele que percebe o estado depressivo de pessoa de seu relacionamento, ou amizade, né? Então a gente tem que também estar observando. Calor humano, né? Um abraço. Eu fazia muito tempo que não via a minha amiga antes eu trouxe ela de companhia antes da pandemia e nós abraçamos um grande abraço, né, de vibrações. Ela ficou feliz e eu mais ainda porque não via ela há muito tempo. Então, um abraço, que nós transmitimos aquela energia de amor ao nosso semelhante. E às vezes a pessoa está precisando daquilo. Alguém que pode contar com a sua amizade, né? Às vezes a gente eu perdi meu companheiro há 4 meses, realmente é desesperador, depois de 65 anos juntos, e a gente se torna solitário. Mas com a amizade que a gente tem, com a família maravilhosa que vai nos dando força, a gente vai superando. E muitas pessoas não têm, às vezes não tem a família, não tem um amigo para falar, para conversar, e busca o pior, né? Que é se destruir. A espiritualização é a mais eficaz de todos os antídotos. Esclarecer que nós não somos um corpo físico, mas espíritos imortais. É isso que é importante. Somos espíritos imortais que nós prosseguimos com a nossa vida. E temos a nossa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos dá força de vencer as dificuldades, né? E que nós, quando passarmos para o plano espiritual, vamos olhar para trás e ver a nossa caminhada, que pode ser de flores. Deixamos um caminho de flores e certamente vamos encontrar no plano espiritual um lugar muito bom. Então, que não sejamos nós, né, ou mesmo alguém da nossa família, da nossa amizade, que se tirem a vida, né? Porque as consequências são muito danosas. Eu sei que meu tempo já está fechando, mas para fechar, com chave de ouro, como eu digo,
eu vou ler para vocês do Divaldo Franco. Aqui. A nossa irmã, que eu acho que morreu este ano, Sueli Caldas Schubert, nos conta que quando Divaldo Franco foi visitar o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Divaldo explana sobre a ida a esse local onde milhões de pessoas foram mortas. Ressalta o fato de ter tido uma percepção espiritual ao ambiente que ali foram cruelmente exterminados. E comove ao relatar que quando ele estava sentado, ainda não tinha entrado dentro desse local, e ele teve a sua visão espiritual do que aconteceu dentro, que foi assim, aterrador. E aí no final, ele refere-se ao grupo de adolescentes que vieram de ônibus com alguns adultos conhecer o campo de Auschwitz. Todos eram portadores de necessidades especiais com lesões físicas e mentais muito graves, sendo que a ambiência do local provocou terríveis sensações nos jovens. Alguns foram acometidos de crises convulsivas, outros gritavam e choravam. Diante da dolorosa cena, a mentora Joana de Ângelo explicou ao médium que ali estavam os torturadores e os algozes de volta ao local aonde exerceram as atrocidades, hoje encarnados, trazendo na consciência crimes cometidos, expurgando no corpo físico as sequelas remanescentes do passado. A visão do Divaldo foi tenebrosa. E eles, quando chegaram de ônibus, eles não conseguiam descer do ônibus, porque eles também sentiram a percepção do que eles cometeram. Então vejamos que muitos deles suicidas também, né? Então vejamos que por pior que seja o momento que nós estejamos passando, nós devemos sempre buscar Deus para conosco, amigos que nos esclareçam, né? Buscar a doutrina espírita, que nós temos o atendimento fraterno, que nós vamos abrir o nosso coração, conversar. Nós temos a fluidoterapia, o atendimento espiritual para as nossas obsessões, enfim, nós temos todas as terapias maravilhosas nos nossos centros espíritas que nos dão a força de seguirmos adiante sem cometermos esse ato tão translocado que é o suicídio. Muito obrigada.